Caríssimos irmãos e irmãs, a minha saudação fraterna de paz e alegria. Celebramos hoje a Quinta-feira Santa, a Quinta-feira Maior, dia em que Jesus institui o sacramento da nossa salvação, a Eucaristia, o seu corpo e sangue, alma e divindade. Agora ali, no Santíssimo Sacramento, como forma perene do seu amor até que ele venha, quando nós não precisaremos mais de sua presença real na Eucaristia, porque estaremos com ele na Eucaristia eterna. Aquele banquete de despedida, aquela celebração sacerdotal de Jesus, é o prenúncio da sua Páscoa, o prenúncio da sua paixão. Jesus institui a Eucaristia e o sacerdócio ministerial dos apóstolos, reproduzidos no sacerdócio ministerial dos padres. Jesus se dará a conhecer, abre o seu coração e diz: aquele que me trairá é aquele a quem eu ofereci o pão molhado no vinho. Muitos não sabem, mas molhar o pão no vinho era um gesto de amizade, de cordialidade, de fraternidade. Até aquele instante é como que Jesus lutando para que Judas não fizesse o que iria fazer, vendendo Jesus por 30 moedas de prata. Molhar o pão no vinho era um sinal de profunda amizade e afeição. Até o último instante, Jesus briga pela salvação da alma de Judas, mas ele fecha os ouvidos à graça. Depois dali ele foi para o Getsêmani, e nós sabemos que suou sangue, que ficou numa angústia mortal, e quando procurou conforto, consolação, encontrou os discípulos dormindo. E quando chega a soldadesca romana, Judas lhe abraça e lhe beija. Como eu disse ontem, o problema não é Pedro que nega, o problema é Judas que beija e abraça. E a partir dali todos os discípulos fugiram, com exceção de João, o discípulo amado. Com exceção de Madalena, a pecadora transformada em discípula. Com exceção de sua Mãe Santíssima, a Marte do Gólgota também. A divina crucificada também, porque Nossa Senhora das Dores. Caríssimos irmãos e irmãs, nós somos como os discípulos. Quando um amigo nosso cai, resvala, comete um erro moral público, nós nos afastamos dele. Pedro vai dizer 3 vezes: eu não sei quem ele é, eu não o conheço. Quando um padre cai, quando um religioso cai, nós que éramos tão amigos daquele padre, daquele religioso, daquela religiosa, nos afastamos e já não queremos nem ouvir o seu nome. Hipócritas somos nós, mentirosos somos nós, covardes somos nós, como os discípulos. Hoje nós veneramos como santos, como baluartes e colunas da igreja, mas foram covardes ao extremo. Pecaram contra o Mestre, abandonaram o seu Salvador. Eles que tinham visto Jesus curar, revitalizar mortos, fazer o surdo ouvir, o cego enxergar e o mudo falar, expulsar demônios, atrair corações para o reino de Deus, reunir multidões ao seu redor e fazer a multiplicação do pão. Eles que tinham participado da realeza, do sacerdócio de Jesus, agora fogem. Nós somos assim, nós fugimos das pessoas quando elas caem. E é o momento em que elas mais precisam da força da nossa amizade, nós fugimos e até dizemos que não conhecemos, que não temos tal amizade. E não falamos mais com aquela pessoa. E nós nos sentimos tão santos, tão puros, como os hipócritas, fariseus e saduceus do tempo de Jesus. Os discípulos pecaram aqui nesse ponto. Hoje são santos, nós os respeitamos e celebramos suas festas, mas não podemos negar a imensa covardia que fizeram com Jesus. Eles que tinham andado 3 anos no ministério de Jesus. Por essa razão, nós devemos ficar alertas. Quando nós fugimos de pessoas que, na hora mais precisa, estamos ali como presença viva do amor de Deus e não como julgadores, e não como patrocinadores de seu julgamento, e não como estimuladores do ódio, porque nós somos assim. Quando nós odiamos uma pessoa, nós captamos outras pessoas para odiarem também. Quantas pessoas hoje têm a sua dignidade manchada por causa de uma informação que já atravessa 20, 30, 40 anos? Quantas gente já morreram, estão sepultadas no esquecimento, morreram
viveram debaixo de uma grande incompreensão social e de um julgamento público por causa de uma informação da sua moral que quem fez já está até esquecido do que fez cinicamente, mas que irá responder ao Pai porque aquela pessoa passou 30, 40, 50 anos pagando por uma má informação. Irmãos, irmãs, tenhamos cuidado com o que nós falamos do próximo. Às vezes nós estamos em paróquia, em pastoral, nós não estamos falando mal não, nós estamos só partilhando e detonando o próximo, depois estamos na filha da comunhão, na filha da confissão, cantando louvores, pregando, estimulando comunidades, animando pastorais, representando paróquia em reuniões arquidiocesanas, como hoje de manhã, na catedral, ali estavam as representações das paróquias. E quanta gente hipócrita, né? Celebrando a paixão do Senhor e com um índice imenso de maldade paroquial, de maldade pastoral, de sujeira na sua vida cristã, como os apóstolos que negaram Jesus, ou seja, falsearam o Evangelho. Falsificaram a sua amizade por Jesus. Nós somos assim, eu me incluo nisso. Nós nos pegamos às vezes dando opiniões contrárias ou abandonamos o próximo quando ele mais precisa de nós. Cristianismo é isso, cristianismo é essa atitude de estar ao lado de quem não quer nem ver, nem ouvir, nem falar. Que o diga os nossos irmãos presidiários, que nem na Páscoa são visitados por nós. Que o diga as nossas irmãs presidiárias, que nem na Páscoa nós temos a compaixão de uma visita ou de oferecer um donativo para aliviar a pena que sofrem. Hoje é o dia do Santíssimo Sacramento, da adoração profunda a Cristo Eucarístico, de nos vergarmos, de nos dobrarmos diante do mistério do Verbo eucaristizado, do Verbo transformado em sacramento. Santo Agostinho tem um diálogo muito bonito em que Jesus pede ao Pai para ficar na terra depois da sua ascensão e permanecer depois da cruz e depois da ressurreição. E o Pai diz: não é possível, porque ele já cumpriu a sua missão. E Jesus diz que quer ficar como o pão, que é um alimento universal, e o Pai consente. O Pai aceita Jesus ficar na terra por causa da Eucaristia e por meio da Eucaristia. Que coisa bela! Ele encontra um meio de ficar entre nós, que é o pão, um alimento universal. Caríssimos irmãos, vivamos a Quinta-feira Santa como prelúdio, como preparação, como véspera sagrada do amanhã, o dia da grande expiação, da dor, da ignomínia, do pecado grave, da blasfêmia mais acentuada, o Filho de Deus crucificado, o Emanuel divino Deus conosco, pregado, amarrado numa cruz. Amanhã é o dia de nós nos voltarmos para Jerusalém e bater no peito: misericórdia, Senhor, piedade, Senhor, eu pequei contra vós. Depois do sábado santo, aquela tristeza da expectativa, aquela espera, porque ele disse: eu morrerei, mas ressuscitarei no terceiro dia. A Santíssima Virgem Maria, sim, sofrendo, porém com o coração cheio de Páscoa. E no domingo, a festa pascal, mas sem os elementos da bebida, sem os elementos do chocolate obrigatório. Quantos pobres, meu Deus, nos pedem aqui na nossa missão o ovo de chocolate. Pessoas que nada têm nem para o almoço, nem para o jantar, que nem tomaram o café da manhã. E a preocupação das crianças pobres, dos jovens pobres. Você vai me dizer: irmão, mas é uma coisa cultural, uma cultura perversa, porque os pobres não têm acesso. Os pobres não têm acesso. Os ricos, os medianos da classe média, transbordam de ovos de chocolate. E talvez seja esta a sua condenação diante do mistério pascal. Domingo, celebremos a nossa salvação, a vitória do Cordeiro, do Verbo e da vítima. Domingo celebremos a redenção. E aí sim, dentro disso, como no Natal, a festa, o almoço, as alegrias. Por quê? Porque o principal está guardado, está protegido, o mistério pascal de Jesus. O principal está preservado, a ressurreição, a vitória sobre a morte, o impossível de Deus. Porque para Deus, nada é impossível. Os questionadores que Jesus ressuscitou, aqui está. Para Deus, nada é impossível. Como o arcanjo Gabriel disse a Maria, ao se referir da gravidez da sua prima Isabel:
Já está no 6º mês aquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Guarde essa palavra para você hoje. Para Deus, nada é impossível. Como emblema, coloque em sua alma hoje. Para Deus, nada é impossível. Por que o espanto? Por que o estupor diante da ressurreição de Jesus? Para Deus, nada é impossível. Por que Maria foi virgem antes, durante e depois do parto? Porque para Deus, nada é impossível. Então, meus queridos irmãos e irmãs que diariamente meditam comigo, Quinta-feira Santa, o dia do sacerdócio e da realeza de Cristo. Nunca como hoje ele abriu seu coração e se deu a conhecer. Nunca como no dia de hoje ele proclamou as belezas e a santidade do reino. Um abraço e as orações e os meus votos para que você viva muito bem esses dias do Tríduo Pascal. Irmão Emanuel Maria, consagrado da comunidade católica Christus Dominus.